dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu. Boa tarde, caríssimos ouvintes, queridas famílias. Está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho de São Paulo, o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida. Programa que é levado ao ar todos os domingos, às 15 horas. E como sempre, aqui ao nosso lado, nosso querido Padre Aldo Lima, sempre animado, concentradíssimo. Já preparou tudo, né, Padre? Ele está aqui animado e sempre nos dando aquela força, dando aquele estímulo. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui, eu estou relatando para vocês. Aqui à minha frente, o casal Reginaldo e Maria de Lourdes, que também prepararam com muito carinho esse tema. Nós vimos agora no caminho conversando, todo o cuidado na escolha das músicas, tudo é feito com muito amor. Por quê? Porque a parte mais importante desse programa é você, ouvinte, que está do outro lado, ouvindo. A gente sabemos que vocês depois levam esses depoimentos, essas reflexões para as suas vidas, e é exatamente esse o objetivo do programa, que a gente possa levar um pouquinho de mensagens para as famílias que estão tão desgastadas hoje em dia e necessitam de orientação, especialmente a relação de pais e filhos. Também aqui na minha frente, lá do outro lado do vidro, o nosso Marcelo Prado. Obrigado, Marcelo, mais uma vez por estar conosco, sempre colaborando na parte técnica, colocando as vinhetas, colocando o som, sempre dando aquela força para nós. Mas, como eu disse, agradecendo principalmente a todos vocês que são aqueles fiéis ouvintes e aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, podem interagir conosco. A grande mensagem do programa é que você possa interagir conosco. E como que você pode fazer isso? É muito fácil. Ligue pelo telefone 11-3932-1600 e hoje você vai falar com a Rosana, que vai estar anotando todas as mensagens. Ou pelo WhatsApp 11-98371-9681. Pelo e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br e pelas redes sociais facebook.com/família fonte de amor e vida. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, acesse pelo YouTube. Todos os programas estão lá. É bacana porque você pode, às vezes que você perdeu, estava viajando, pegou parte de um programa, você pode rever, e é muito bacana você rever o assunto, porque às vezes no dia que você ouviu, você ouve de uma maneira. Quando você ouve de novo, parece que você ouve diferente. Isso acontece nas homilias, a gente sempre, a mesma mensagem, mas no dia você está com outros ouvidos, com outra disposição, e certamente vai causar muito bem para vocês. Avise os familiares e amigos, divulgue as mensagens para outras famílias. Caríssimos irmãs e irmãs, como sempre fazemos nas tardes de domingo, pedimos licença para mais uma vez podermos entrar nas suas casas, com seus carros, onde vocês estiverem, passeando ou almoçando, sempre aquele ambiente dominical, para que juntos possamos trocar ideias sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra ao Padre Aldo. Queridos ouvintes, boa tarde a todos. Que bom, vamos rezar, vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Reze conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, você que ligou agora o rádio e está sintonizado aí na 9 de julho, AM 1700, nosso programa Família Fonte de Amor e Vida. Nós estamos seguindo assim, tinha Amores Letícia, depois nós tínhamos o documento, a exortação do Papa, um chamado à santidade, Gaudete et Exsultate. Agora nosso livro de base é um livro de um autor americano, um bispo, depois arcebispo, chamado Fulton Sheen. Esse arcebispo, a gente pode até se indagar, né?
porque nós estamos tratando de um homem que viveu no século passado, é verdade. Aliás, ele nasceu no outro século, né? 1895, em Illinois, nos Estados Unidos, e faleceu em Nova York, 9 de dezembro de 1979, sepultado em Nova York. Um homem importante, candidato a santo já. Em 2002 foi permitido a abertura do processo para canonização, né? Só que esse processo ele tem várias instâncias, né? Em 2012 foi reconhecido, o arcebispo Fulton Sheen foi reconhecido como venerável, portanto é um primeiro estágio dentro deste processo. O Papa Bento XVI, na época, aceitou aquilo que apurou a congregação para os santos, a causa dos santos, reconhecendo as virtudes heróicas de Fulton Sheen. Portanto, um grande comunicador, é dele que nós estamos falando, um homem que trabalhou muito tempo no rádio, também trabalhou alguns anos na televisão, fez grande sucesso, né? A Hora Católica era o seu programa. Você pode encontrar isso também em alguns vídeos no YouTube. É só digitar no Google também, Fulton Sheen, que você vai, Fulton Sheen escreve Fulton, e esse Fulton Sheen, Sheen. É um nome diferente. Gostaria também, sem nenhum vínculo comercial, de indicar. Eu tenho já alguns livros, de alguns anos que eu leio as obras de Fulton Sheen. Ele tem mais de 70 livros, publicou mais de 70 livros. Alguns desses livros já temos no Brasil, algumas editoras, tem algumas editoras, não preciso fazer aqui a propaganda da editora, mas nas livrarias católicas, por exemplo, na Loyola, você pode encontrar livros assim, A Cruz, Vitória sobre os Vícios, é um livro dele. A Paz na Alma é outro livro. Pais e Filhos é o que nós estamos trabalhando aqui. Aliás, Filhos e Pais, eu quero sempre dar ênfase a que vem primeiro, né? Mas é Filhos e Pais, sabedoria e orientação para os pais. Depois ele tem um livro também muito interessante que é sobre a Santa Missa, o Calvário e a Missa, muito interessante esta comparação. Depois um outro livro, O Primeiro Amor do Mundo, e sobre pastoral familiar, que é um dos temas que a gente pode, até eu sugiro como orientação aqui para os nossos casais futuramente, a gente também dá uma olhadinha, que é um livro sobre o matrimônio, 3 para casar. Então, O Casal e Cristo, é um livro espetacular. Um livro também do Fulton Sheen, que é na linha da motivação para a vida, Vale a Pena Viver, é outro tema. E um livro famosíssimo que o biógrafo da Madre Teresa, o biógrafo não, aquele que está cuidando da sua canonização, o postulador da causa, diz que a Madre Teresa de Calcutá sempre tinha este livrinho do Fulton Sheen, que aqui no Brasil já saiu uma versão nova, que é em 2 volumes, que é A Vida de Cristo, que é um modo de escrever, de narrar a vida de Jesus de uma forma assim muito apetecível, é bom de ler, você vai de capítulo em capítulo e não para. Existe uma versão já em 2 volumes, mas A Vida de Cristo, um livro famosíssimo, fez muito sucesso este livro, também de Dom Fulton Sheen. E por último ainda indico Visões de Mundo em Conflito, também de Dom Fulton Sheen. Ok, mas nós vamos falar hoje, eu só abri aqui o leque para também causar curiosidade dos nossos ouvintes, porque de fato é um patrimônio da espiritualidade, este bispo americano, um homem da palavra, né? Fez grande sucesso também porque tinha o dom da fala, a clareza nas ideias, né? Quando apresentado. Nós estamos falando de filhos e pais, sabedoria e orientação para os pais, né? Filhos e pais é o tema do livro, que nós temos assim como base. Não é que nós vamos seguir o texto, né? Porque a cada domingo nós seguimos um trechinho.
Então, com a palavra, Maria de Lourdes e Reginaldo, eles estão aqui na minha frente, ansiosos, né? Porque eu já fiz um longo discurso. Então, eles estão aqui para falar de um dos itens desse livro, que é o apaixonar-se, ou como manter a verdadeira paixão, esta ligação, esta primeira semente do amor na família, ou como apaixonar-se. Vamos então à palavra para eles. Bom, primeiro, boa tarde, padre. Ouvir o senhor nunca é demais, tá bom? E antes de nós começarmos a falar, eu prometi uns beijos e uns abraços. Então vamos lá pro Betinho, para minha neta Bia, e pro meu neto Mateus e para minha irmã Gislene. Boa tarde a todos. Reginaldo, ela já deu os beijos delas, eu faço em mim os mesmos beijos para os netos e a todos. Hoje estaremos falando como o bispo Dom Fulton Sheen vê o relacionamento dos pais como exemplo para os filhos e como nós vemos esse tema nos dias de hoje. Sabe, padre, a família, ela tem sofrido os mais ferozes ataques de todos os lados. Apenas Deus, graças a Deus, né, nunca desanima de nós. E nos ama muito. Ele nos ama tanto, padre, que ele deu seu próprio filho Jesus para nós aqui na terra. E antes de entrarmos ao assunto de hoje, que é apaixonar-se, vamos ouvir um trecho da Bíblia de Gênesis 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O bispo Dom Fulton Sheen, como o senhor mesmo já disse, ele é do século passado, mas as ideias dele, a clareza com que ele expõe, padre, ela está viva até hoje. Por isso que faz muito sucesso os seus livros ainda hoje. Ele né? tem esse dom, porque é um dom, né, padre? Então, nós vamos falar sobre apaixonar-se, e falando agora sobre o amor entre um casal, ele vai falar sobre o namoro. Então, quando a gente namora, nossa, tudo é maravilhoso, né, padre? É só a gente fechar os olhos e lembrar como era o nosso namoro, meu e do Reginaldo. E o ápice é o casamento. E os filhos vão ser frutos desse amor. O que acontece, infelizmente, padre, é que tem muitos casais que vão se esquecendo de manter esse amor, sabe? Vão se esquecendo de se amarem, de expressar esse amor e passar isso para os filhos. E acaba ficando uma rotina fria, mecanizada, sabe, como fôssemos uma família de robôs. Se nós quisermos demonstrar amor para os nossos filhos, nós temos que cuidar primeiro nos nossos maridos ou das nossas esposas, né? Com amor, com respeito, e nos esforçarmos para cultivar uma relação saudável. Eu sei que não é fácil, padre, mas nós temos que ser pacientes, orantes e depositar toda a nossa confiança em Deus, porque a Rádio 9 de Julho é uma rádio católica, então nós estamos falando para católicos e outras pessoas que não sejam, mas que tenham uma religião e que sabem que para um casamento persistir, tem que ser colocado Deus na frente. No começo de casado, tudo é alegria, até mesmo nos primeiros meses ou anos de casados. O clima de descoberta, entusiasmo mantém o relacionamento em estilo de lua de mel. Depois vem a gravidez, os filhos e as ocupações mudam o foco. E aí é que, se não estivermos atentos à rotina, se instala e pode abalar as estruturas do nosso casamento. Um exemplo que se aproxima agora no mês de junho é o Dia dos Namorados. Costuma ser um dia especial para qualquer casal. Saírem para jantar fora, oferecer uma flor, dar um presente e alguma coisa mais. No entanto, com a chegada dos filhos, os casais parecem esquecer desta data, mas não deveria,
pois é uma data importante para o relacionamento do casal. Ok, antes da Maria dar o testemunho aqui do tempo de casamento dela, tem alguns detalhes que eu acho que é importante a gente falar aqui direto, né? Às vezes é um assunto que a gente não gosta muito de falar assim diretamente para a família, mas na linha assim do relaxo, sabe? Eu vejo às vezes os casais que a gente preside ali a celebração do matrimônio, depois vai benzer a casa, é uma maravilha, tudo branquinho, né? Tudo no lugar, uma coisa boa, né? Uma coisa que dá gosto, né? Aquele começo, aquele zelo, né? Às vezes também a gente percebe que depois de tudo isso, quando ele lembrou, né? Vem os filhos, né? Aí começa aqueles desmazelos, né? Infelizmente. Por exemplo, eu sei que a maternidade, como algo assim muito sagrado e muito importante, né? Isso traz também, especialmente para a mulher, um certo desgaste físico, né? É um abalo, né? Ao físico da mulher, a toda uma preparação do corpo, né? Aliás, outro dia ouvi um pequenino documentário sobre maternidade e uma das que davam depoimento dizia assim, perguntava, você sabe por que o pé da mulher incha na gravidez? E eu fiquei curiosíssimo e ela dizia assim, porque o corpo cresce e a natureza é muito sábia para dar equilíbrio, para a mulher ficar equilibrada. Deus, olha, pensou em tudo, né? O pé incha para ela equilibrar o corpo. É claro que isso também é um impacto, e a gente sabe também que a aparência, hoje nós estamos num mundo assim, muito exigente, né? Na questão estética, né? Tudo tem que estar no seu perfeitíssimo lugar, né? E a gente sabe que o tempo é implacável, ele nos ataca de todos os lados. E aqui vem, né, que é importante dizer, quando este amor, quando esse apaixonar-se, ele não tem raízes profundas, e está simplesmente sendo alimentado pelos músculos e pela cutis, né, pela pele ou pela cor dos olhos, como diz o Dom Futonshi, né, de repente a menina se apaixonou pelos olhos verdes. E depois tem as outras coisas, né? Então, mas é importante dizer, porque também, de um lado, se tem um impacto da natureza, especialmente com relação à mulher, mas o asseio, o zelo, o cuidado, né? Nós estávamos comentando antes, no início do programa, de um amigo nosso que está doente, e que hoje o casal que encontrou ele bem vestido, né, altivo, né, deu um alto astral, padre, foi tão gostoso. Isso é importante assim, também, porque o marido chega na casa, né, aí encontra aquela casa que porque o filho, mas encontra uma baderna, né, essa é a palavra correta. E aquilo também traz o impacto, né, a nossa alma, o nosso espírito, ofende o espírito, né, o caos, né, isso traz o impacto. Aí olha pra mulher, não penteou o cabelo, já são 2 p.m, não penteou o cabelo, né, acordou, tá com as roupas, né, também é triste também pro homem, às vezes a gente vê que os dois lados, né, sai padre? Fora da casa, vai jogar o lixo fora de pijama, 11 horas da manhã, esse tipo de coisa que vai minando, né, vai dando já uma velhice à vida familiar, que não é tempo ainda, né? Uma esposa jovem, o esposo jovem, e se comportam como, sabe, gente caquética, velha, às vezes dá uma má impressão, né? Enquanto poderia um esforço, eu sei que dá trabalho, né? Sim. Você dá trabalho, ser asseado, tomar banho, pentear-se, tá arrumadinho para receber o marido que chega, ou quando sai também, isso ajuda, né? Na relação, no continuar apaixonados, né? Mas falando aí da vida de vocês, de apaixonados, continuem. Padre, o que o senhor falou é um assunto até bem delicado, porque as pessoas vão entrando numa rotina e não percebem que vai acabando o lado de interesse, de amor. Porque o sexo, ele faz parte do casamento, mas esse não é mais o fundamental, a gente sabe disso. Então eu vou falar de nós vamos fazer agora, esse ano, 42 anos de casados. E até hoje, nós curtimos o Dia dos Namorados. Se às vezes não dá para fazer nada, por exemplo, a gente vai tomar um café na padaria, mas não passa em branco, padre. E mais que isso, nós casamos no dia 9 de julho.
Então, por isso que é feriado em São Paulo, entendeu, padre? Tô sabendo. Porque é nosso casamento, né? Mas, eu acho assim, interessante como nossos filhos percebem o que a gente faz. Claro. Isso a primeira escola está aí, né? Certo? Porque aqui eu quero ressaltar, padre, também a função dos avós. Nós agora somos avós de 3 netos, mais umas semaninhas da 4ª neta. E eu acho que os avós de hoje, eles têm que assim ajudar, tomando conta dos netos, para que os pais possam sair, curtir. Porque como o professor falou, quando chega as crianças, realmente é muito difícil. Mas eu lembro de minha mãe falar para mim que toda vez que o Reginaldo falasse assim: Maria, vamos até posto de gasolina, só para pôr gasolina? Maria se arruma, passa um batonzinho e vai. Esteja sempre arrumada, sempre com risonha. Não que a gente seja de ferro, mas isso faz com que a gente motive a pessoa que esteja ao nosso lado também, não é? Então eu acho, eu perdi meus pais e meus sogros muito cedo, mas me marcou muito essa fala de minha mãe. Então hoje, com os meus filhos, eu falo para eles: deixa as crianças aqui, deixa comigo, e vai sair com a sua esposa, vai passear, vai curtir, porque é bom ressaltar, padre, que a base da família é o casal. Ok, você sabe, Maria, que nós estamos aqui no nosso programa, 3º ano já de programa, e muito assim, tem me interessado e chama a minha atenção quando a gente entra no assunto avós, sogra, sogro, que estão aí no meio, né? É isso aí, padre. Na questão do benefício, é claro, mas do benefício, às vezes também os exageros que caem na exploração dos avós e também na palavra que se chama de intromissão. Então, são três situações diversas que precisam ser bem, que são complexas também. Até que ponto os avós eles podem ser intrometidos? É uma coisa para ser refletida. Até que ponto os avós são explorados, né? Eu lido com gente, com família, e já ouvi mais de uma vez avós dizendo: padre, eu não aguento mais. Chega fim de semana, meu filho traz os meninos, joga dentro da minha casa e eles saem para passear. Veja. Os extremos, os né, extremos, a falta de simancol, né? Sim. Idosos que precisariam descansar, os filhos assim são folgados, né? E que não tem limites, né? Agora eu também tem me interessado sempre, fico atento quando surge esse assunto, porque deixa comigo, né? Que tem que ter um limite. Até que ponto a gente não tá, a avó, o avô, né? Para poder dar uma liberdade. Nesta linha é linha é maravilhosa, mas quando ultrapassa, né? Eles aí começa ali uma linha de conflito também com a norinha que diz: olha, sua mãe quer educar os meus filhos, né? Padre, vamos adiante. Não. Aí entra uma palavra, na minha opinião, chama discernimento, que a gente tem que pedir para Deus, não é? Claro. Eu não tenho nenhum problema com minhas noras nem com meus filhos, porque assim, eu acho que tem que saber o limite e uma coisa que eu chamo de conversar. Então, eu e meus filhos diretamente pelo WhatsApp, pessoalmente. Então a gente às vezes se conversa quando dá alguma mancada, entende? Agora, eu acho importante e eu fico feliz de vê-los saindo. Eu fico muito feliz, me faz muito bem isso, né? E às vezes acontece também dos nossos filhos nos chamar para viajarmos juntos. Que também viajar junto é como se fosse morar junto. Sim. Então tem que ter um bom envolvimento, saber compartilhar tudo. A palavra de fato correta é ter discernimento, né? Discernimento. Até então, que ponto você pode dar uma palavra? Sabe, nós temos que cuidar do nosso casamento com muito carinho. Eu acho que não importa se hoje nós somos os velhos da família, mas é o casamento, padre. Entende? E se a gente ama nossos filhos, como eu tenho certeza que nós amamos os nossos, nós devemos dar o maior exemplo
demonstrando amor pelos nossos maridos e as esposas. Ok, nós estamos aqui na linha do tema proposto pelo nosso Dom Futonchim, que é a linha do apaixonar-se e manter-se apaixonados, né? A Maria citava o Dia dos Namorados, o Reginaldo também falou, de não esquecer essa comemoração. Dia do matrimônio, dia do nosso casamento, 9 de julho, fazer alguma coisinha, rádio, né? Quem sabe na hora do almoço, né? Colocar uma florzinha no meio da mesa, dizer, olha, para recordar o nosso matrimônio. Mas nós vamos brindar agora os nossos ouvintes com uma canção de família, uma canção apaixonada por Deus. Qual que é? A nossa primeira é oração por nossos filhos. É um pedido. Ouve a nossa prece ao Pai Celeste em favor dos filhos que nos deste. Com o Padre Zezinho. Pai Celeste, em favor dos filhos que nos deste, põe em nós um pouco do teu brilho e em cada filho a tua luz. Põe tua palavra em nossa boca, põe teu gesto em nosso coração. Não amemos nem de mais e nem de menos. Saibamos ser seus pais, saibamos muito mais. Pessoas educando outras pessoas, cidadãos formando novos cidadãos, famílias preparando outras famílias, pais formando os filhos para a paz. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 28 minutos.
Se você ainda não ligou para o programa e queira participar, deixando um depoimento, hoje eu tenho um tema do apaixonar-se. Se você teve um momento, alguma coisa que você queira compartilhar conosco, ligue, mande mensagem pelo WhatsApp e compartilhe. É muito bacana a gente ter também o depoimento dos casais. O telefone é 11-3932-1600 ou pelo WhatsApp 98371-9681. Nós recebemos aqui, como sempre, padre, depoimentos, pedidos. A Vilma da Vila Monumento disse que gosta muito do programa e pediu para avisar, padre, que recebeu os livros. Bacana, a gente fica muito contente, viu, Vilma? Obrigado pela audiência e pelo carinho. Osmária da Vila Buenos Aires também sempre participando do programa. Ela sempre manda uma lista muito grande de pedidos de oração para os familiares e amigos. Não dá para a gente reproduzir toda a lista, mas tenha certeza que o padre vai levar mais tarde na celebração. O Josimar Ascara da Moca, também eles estão sempre atentos conosco, e ele faz aqui um comentário, o Josimar. Muitas vezes o homem não se cuida para a mulher, e ambos devem ter zelo um pelo outro. Tá certo, Josimar? Concordo plenamente. Plenamente, Josimar. todo mundo aqui fazendo assim, positivo para você. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quem mais? Angelina de Osasco agradece muito, também recebeu os livros, que bacana, olha, pessoal participando e recebendo os livros. Está gostando muito do programa e está sempre aprendendo. O Felipe e a Alexandra, também do Bairro da Moca, também estão acompanhando e gostando muito do tema. Obrigado, Felipe e Alexandra, pelo carinho. E também o Diogo e a Aninha, nossos queridos amigos da Moca, estão atentamente acompanhando o programa. Padre. Sou da Moca, mas eu digo para vocês também que a Vila Souza, Jardim Ondina, Jardim Ladeira Rosa, todos em sintonia aqui com o programa, sempre que eu encontro. A dona Estela sempre fiel, Rosângela, a Maria Laurentina, a dona Zina, a dona Helena, e também todas, sempre que eu encontro, sempre dizem, olha, a dona Zina, então, todos os domingos, olha, o programa estava maravilhoso, e sempre dá um feedback, né, dá um retorno pra gente. Isso também é animador, sinal de que nós não estamos aqui sozinhos. Mas vamos continuando falando do casal que se apaixona por uma causa em vista da família. Os dois serão uma só carne, o homem se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Livro do Gênesis. Depois Jesus retoma o mesmo pedido. Então nós vamos agora dar um passinho a mais. Já falamos, né? Os filhos que aparecem, a vida vai seguindo e como manter esta paixão. Vamos agora dar outro passo. É o Reginaldo que continua. Vamos falar então, um casal bem alicerçado em Deus, que dialoga, que reza, que demonstra carinho, se torna referência para seus filhos. Sempre é bom a mulher ou o homem fazerem uma avaliação de como vai o relacionamento do casal. É fácil? Lógico que não. Mas é preciso conversar sobre isso. Sabe, Padre Aldo, ela dá risada porque ela vive pegando no pé. A minha mulher, Maria de Lourdes, sempre vem pegando no pé e conversando. No início, eu confesso que era difícil, mas hoje já se tornou uma rotina, porque é quase todo dia. E fora isso, nós trabalhamos juntos há 29 anos, um precisando do outro a todo momento, para dar um bom andamento ao serviço nosso. Então... Padre, o diálogo é fundamental. Não é fácil, mas é fundamental. Até ele fala que ele me prefere mais como esposa do que como a pessoa que trabalha junto, que eu sou muito chata, enérgica no trabalho. Bom, o Reginaldo falou um pouco de relacionamento, da importância, e eu queria bater assim mais na tecla, padre, sobre os filhos. Quando eu estava preparando o que eu ia falar, eu tentei me lembrar muito como filha, como eu observava no meu pai e na minha mãe. Os filhos, eles são ótimos observadores e eles percebem muito bem como o marido ou a esposa se trata. Às vezes a gente pensa que os nossos filhos não estão ligados ou não estão prestando atenção numa discussão, num bate-boca, mas porém eles acabam imitando. É aí que é o meu medo. Muitas das nossas atitudes, padre.
O modo como os pais se relacionam hoje servem de modelo para os filhos amanhã. Mas sempre foi assim, padre. E isso parece que as pessoas não conseguem entender. Então, por exemplo, se eu tinha coisas que eu não gostava no relacionamento dos meus pais, que por meu pai, principalmente meu pai que era muito autoritário, então eu já não quis isso. Então eu lembro que às vezes meu pai chegava do trabalho e nervoso por causa do trabalho, então minha mãe, 4 filhos, falava assim: olha, hoje não conversa com o papai porque o papai tá nervoso. Ah, tá bom. Aí depois tinha dia que ele vinha tão risonho, brincalhão, minha mãe falava: hoje não vamos levar problemas pro papai, porque o papai tá feliz. Ou seja, a gente não conversava. Então, eu sempre pus assim na minha cabeça que se um dia eu casasse, eu faria essa parte diferente, que seria a parte de conversar, independente dos problemas que eu tive no meu trabalho ou não. Então, padre, se os pais têm um relacionamento ruim, se eles brigam, discutem na frente dos filhos, não conversam nem com ele, nem entre eles, nem com os filhos, tudo isso, com o passar do tempo, pode fazer com que os filhos associem essa discussão e pensem assim: para que eu vou casar? Casamento é uma coisa que negativa. Agora, já por outro lado, se uma criança criada num lar que existe harmonia, diálogo, respeito, mesmo que venha problemas financeiros, de saúde, como nós já passamos, mas eles veem que há amor, padre, eles associam o casamento como algo bom, prazeroso, que traz felicidade, ou seja, vale a pena casar e ter uma família. Então, é nisso que a gente tem que prestar bastante atenção, porque são exemplos. Os exemplos vão sempre fazer parte da personalidade dos nossos filhos. De fato, é o que vai forjando, né? Forjando o caráter, que vai forjando toda a percepção, todo o intelecto da criança, né? Não é só os conceitos para o mundo acadêmico, mas a questão das virtudes, o comportamento, os modelos, né? Que se apresentam diante de uma criança, né? Quando a gente já tratou aqui deste assunto, né? O tom de voz, né? Como esse diálogo ele é alavancado, como ele se inicia, a defesa, né? Porque a gente pode começar um diálogo e pode ser um fala e o outro fala, mas o tom ele é importante, né? Porque ele vai de fato forjar, né? Ele pode criar na criança a acolhida ou repulsa. Ele vai dando também, vai alimentando, né? Mas que ambiente é este, né? Uma casa de doidos, né? Um que grita, outro que berra. Do contrário, quando exala o afeto, quando exala de fato uma compreensão, quando as pessoas se desculpam, assumem os erros e estão dispostas a recomeçar, a criança ela vai se encharcando, né? Positivamente destas coisas, e ela almeja um dia também formar o seu lar. E nunca esquecendo, padre, porque se não fosse a igreja para nós, a nossa comunidade, São Pedro, o Senhor, né, na nossa vida, tudo seria bem mais difícil, porque sem Deus eu acho que é impossível para mim. De fato, a gente percebe famílias que aparentemente têm coisas, né, materiais, elas têm lá uma vida, um certo padrão, mas o que se percebe é que estão em frangalhos, né, estão esvaziadas, né, são ocas, né, tem uma bela pele, né, externa, a parte externa é muito apetecível, né, muito atraente, né, mas o interno é muito vazio e muito, eu diria, frágil, né, com muitas fragilidades. Mas, Reginaldo, vamos ainda, que esforço se deve fazer para ir formando esse caráter que eu falei? Sabe, pai, nós temos que reforçar que o amor entre os pais é muito importante, porque pode influenciar na formação, no caráter dos filhos. Porque, como foi dito no início, que primeiro a gente namora, o amor aumenta, vem a vontade de casar e constituir família. O filho é fruto desse amor, mas o filho percebe que o amor entre os pais não é verdadeiro ou é frágil. O filho pode ter dúvidas e os pais se realmente o ama.
ele pode achar que todo casamento é só fachada. É o que o senhor estava falando. O senhor estava falando sobre isso, né? Então, o Reginaldo veio assim reforçar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa parte de fachada, de aparência, né? Cabe ao casal, padre, dar exemplo. Hoje, infelizmente, a gente pode falar um pouquinho sobre os hábitos e costumes familiares que estão cada vez mais individuais. Ou os pais estão assistindo televisão, ou usando internet na sala, quase ninguém mais se reúne para conversar, quase ninguém mais janta junto, padre. Eu nem vou falar de tomar café e almoçar. A família vivendo sob o mesmo teto, porém distantes um dos outros. Isso é muito triste, padre. Cabe ao casal, papai, mamãe, dar o exemplo. Mas infelizmente, padre, eu falo como professora há mais de 40 anos, o que eu vejo, o que eu ouço, né? Às vezes o marido ou a esposa são os primeiros a ficar vendo televisão ou ficarem pendurados no celular. Se tem criança pequena, a mulher às vezes é a primeira a ligar a televisão na novela, padre, que tem assuntos que não é coniventes para que uma criança que não sabe assimilar ainda assistir. Ou se não, padre, alguma coisa assim que me entristece bastante, as pessoas ficarem, os homens às vezes ficarem nos bares, porque não tem prazer de voltar para casa. Ou as mulheres, como eu vou no salão de beleza da Lourdes, eu vou às 7 horas da manhã, das 7 às 9, o primeiro horário, uma vez por mês. Mas a gente tem muita amizade, eu e ela, e a gente conversa sobre isso. Tem mulheres que passam o dia no salão, padre, para não querer voltar para casa. Quer dizer, se um dos dois cedesse um dia para dialogar, encontrarem um prazer de estarem juntos, de fazerem as coisas juntos, seria diferente. Então, algumas atitudes, por exemplo, padre, elas devem ser evitadas na frente dos filhos. Por exemplo, assim, não sair dando ordem. Cala a boca, você não sabe o que você está falando. Tanto o homem quanto a mulher, sabe? Se precisar, alguma coisa que o marido falou errado ou a esposa falou errado, deixa passar o tempo um pouquinho, depois com carinho, mostre como que você gostaria que o marido ou a esposa fizessem isso. Porque tudo isso, padre, vai refletir na formação dos nossos filhos. Muito bem, vamos continuando. Nós queremos ainda brindar nossos ouvintes com uma canção sobre família, sobre relacionamento familiar, sobre as relações da família, sobre o amor nas famílias, o como manter esta paixão que alimenta a vida matrimonial. Aqui não é a paixão no sentido perder a cabeça, né? Que a gente pode entender, se apaixonasse, né? Estou perdidinho, né? Não. É alguém que de fato se encontrou, estão dispostas, duas pessoas que se encontraram, estão dispostas a manter, a alimentar este amor. Portanto, é a paixão, portanto, é a ligação dos corações. Vamos ouvir? Bom, a segunda música é Amar como Jesus amou. Jesus, nessa música, vai nos falar o que é preciso para sermos felizes e amar mais nossos filhos, com o Padre Zezinho. Me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que
Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois... Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 45 minutos. Padre Aldo, como sempre, o programa bombando. Temos aqui os fiéis ouvintes e também ouvintes novos. A Estela do Jardim Ondina, que sempre nos prestigia com a sua audiência, falou que o programa é uma catequese e pede oração para todos da sua comunidade. Obrigado, viu, Estela? A Raimunda do Parque das Árvores manda um beijo para todos. Obrigado, Raimunda, também sempre fiel ouvinte. Agradece muito a Deus porque os 3 filhos estão na casa dela. É uma bênção, família e tudo. Muito bacana, exatamente isso. E diz que gosta muito da música tema do programa. Nós também gostamos, Raimundo. Muito obrigado pelo depoimento. A Maria Auxiliadora do Rio de Janeiro fala que sempre que pode estar sempre ligadinha. Ela falou assim. Legal. É verdade. Muito obrigado, viu, Maria Auxiliadora? A gente sabe disso. Rubens e Aida da Moca fala que o programa está muito bonito e pede orações para o Padre Jesus, que realmente está agora se recuperando. Sabemos que já está em casa. O Padre Jesus é lá da paróquia São Pedro, apóstolo do bairro da Moca. E pede orações, bem lembrado, para que logo ele se restabeleça e possa voltar ao convívio da paróquia, não é isso? E temos também um casal novo. O casal novo é a Fátima, da Vila Zate. Ela fez um depoimento interessante aqui, padre. Ela diz assim, olha, estou ouvindo o programa pela primeira vez. Ela, como avó, passa a semana toda cuidando dos netos. Então ela pergunta, por que eu tenho que ficar cuidando no fim de semana? Eu amo meus netos, mas por que tem que ser assim? Para a gente refletir dentro do tema que foi apresentado, padre. Se os filhos estão de folga no fim de semana, né? Deveria dar uma folguinha para a mãe deles, a avó portanto, dos filhos, né? Mas muito bem, antes de retomar aqui a nossa reflexão do apaixonar-se, eu gostaria, porque o tempo também vai se esvaindo, né? Ler um pequenino trecho aqui de Dom Futoxin que diz assim: todo homem é incompleto, toda mulher é incompleta. Mas 2 coisas incompletas jamais geram uma perfeita. Da mesma forma que meia maçã e meia cebola não geram uma marcebola, né? Juntando aí as palavras. O homem é mais incompleto do que a mulher porque ele busca riqueza e poder, que estão fora da mulher. Portanto, o matrimônio é o trabalho de 2 artífices imperfeitos que estão construindo junto a casa de seus sonhos. Eles transformam suas discórdias em harmonia e emendam suas rupturas em misericórdia. Assim, o matrimônio se torna um amor que jamais diminui a delicadeza de uma mulher e sempre aprimora a estima de um homem.
Que maravilha, né? Mas continuemos para ver aqui, ele nesse texto aqui, o finalzinho dos sonhos, né? Porque o casal, quando começa, sonha, né? Ele cita até que de repente a jovenzinha encontra lá o moço que toca guitarra maravilhosamente bem, né? Do menino que tem um cabelão comprido, bonito, né? Do outro que tem a cabeleira loira, maravilhosa, da cor de palha de trigo, e do outro que tem o olho verde, né? Mas tá bom, são sinais externos que podem causar uma atração, né? Mas o matrimônio não é só isso, pode ser só uma parte do sonho. O matrimônio é um alicerce, né? E ele diz que esse sonho, se for construído assim, daqui a pouco vem o despertador deste sonho, né? E você desperta e olha que aquele cabelo muito comprido, não é só matrimônio, não vai resolver muita coisa, né? Não o olho verde, né? Tem outras coisas, a delicadeza, a educação, a lhaneza, né? Muito bem, mas continuemos, Maria, aí no seu raciocínio, o Reginaldo. Vamos lá, Reginaldo, falando aí um pouquinho mais. Isso é uma dica para qualquer relacionamento social. Quando um estiver falando, não interrompa e não corrija também. Ele disse algo errado ou ela, espere um momento oportuno. Converse sobre como deve ser dito na próxima vez. Corrigir o outro na frente das pessoas é humilhante e desrespeitoso. É um mau exemplo para os filhos. Aqui... A Maria de Lourdes tem até um ocorrido lá em casa essa semana. Ela vive cutucando para poder falar. Pode ser falado aqui no rádio? Pode, padre. Foi, vamos dizer, uma mancada que eu dei e ela... Ok, vai. Costuma aproveitar expõe aqui para os ouvintes. Vamos às fofocas do casal. Não, mas não é ver fofoca. Eu dei aula para minhas sobrinhas, né? Hoje, as minhas sobrinhas, uma é psicóloga, outra é nutricionista do Sírio-Libanês. E agora eu estou dando aula para os meus sobrinhos netos. E minha sobrinha do Sírio-Libanês vem buscar o filho de quinta-feira às 6:30 da tarde. Então eu a espero com um cafezinho. Quando a escola é do lado da nossa casa. Quando eu desci da escola e fui até em casa, o Reginaldo já estava lá, comendo jabuticaba. Comendo jabuticaba só. Mas assim, não era só comer, sabe, padre? Os olhos comiam, tudo. Ele tava fissurado com as jabuticabas. Eu cheguei com a sobrinha dele até, que eu amo de paixão, a Fabiana. Aí eu falei, quer um cafezinho? E eu olhei pro Reginaldo tipo assim... Oferece a jabuticaba. Aí eu... Mas eu Reginaldo. Em comer. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu não posso me calar. Reginaldo, bem, comendo jabuticaba, amor? Ele falou, só um pouquinho. Aí minha sobrinha falando, tia, eu vou querer só um cafezinho. Eu falei, graças a Deus, né? Aí eu esperei minha sobrinha ir embora, fui dar mais uma aula, e ele sabia que eu ia pegar no pé dele. Quando foi 10 horas da noite, que eu fechei a escola, tudo, fechamos a escola, falei, Ney, eu queria conversar com você. Falei, eu já tava esperando. Ela tá aproveitando aqui, ó, tá vendo o texto? Falei, Ney, pelo amor de Deus, oferece a jabuticaba. Ele falou, mas eu nem pensei. Falei, então pense. Mesmo que você fale assim, você quer? Espero que não. Mas ofereça. Pequenos gestos de educação. Eu falei sozinho, né, padre, na vida entendeu? Cotidiana ajudam, né? Então, sabe, padre, os filhos, né? Os filhos ganham segurança vendo seus pais respeitarem e serem respeitados. Investir na qualidade do nosso casamento fará toda a diferença. Dialogar, reconhecer erros, apaziguar, o mais importante, colocar Deus no centro de tudo. Temos que falar de Deus sempre e a todo momento. Padre, criar os filhos no caminho de Deus não é fácil nos dias de hoje, né? Mas os pais não podem desanimar, padre, não podem mesmo. E a igreja tem que começar em casa, falar de Deus é em casa, não esperar a primeira comunhão. Tem que lembrar que eles decidiram se unir um dia para constituir uma família. E fizeram um juramento para Deus. E que o nosso casamento se tornará referência para o casamento de nossos filhos do futuro.
A forma como nós vivemos nosso casamento é um fator determinante para o bem-estar dos nossos filhos, até na formação de caráter. Como mesmo o Reginaldo já disse. E eu terminaria o programa com as seguintes perguntas que servem para todos nós. E até depois o nosso grupo vai se encontrar hoje à noite, poderiam estar respondendo essas perguntas. Que grupo? Grupo de encontro de casais, há quase 17 anos. O ciclo então. da AIDA. Que beleza. E vai ser lá em casa, daqui a pouco eu estou esperando. Então já está adiantando as perguntas, já passa aí, eles vão notando lá. Somos modelos para os nossos filhos? Aonde podemos melhorar? O que nossos filhos lembrarão a respeito do nosso casamento quando crescerem? Aqui eu posso já falar um pouquinho a resposta dos nossos. Os nossos 2 filhos se casaram e assumiram seus casamentos, seus filhos, suas esposas. Nossos filhos vão achar que vale a pena se casarem e constituir uma família também? Ok, muitas indagações e reflexões certamente gerarão nos nossos ouvintes, em cada um também aqui presente, porque esse apaixonar-se, né? Claro que existe aqui o físico, existe o humano, existe aquilo que está à nossa frente, né? E considerando aí, o Dom Fulton Sheen diz que o lado as garotas são mais românticas, né? Os garotos talvez mais racionais, mas dependendo da idade, a questão emoção, né? A emoção, ela gira ali, né? Gira o tempero que vai girando a atração física, a questão sexual, portanto, concreta, né? Esta energia tão fundamental, sabe-se hoje pela biologia, né? Que é a energia fundante, né? Que é também alguma coisa central na vida do ser humano, na vida de um casal, o quanto isso tem que ser também cuidado, né? É um assunto ainda tão cheio de tabus, né? Que a gente nem gosta de tocar no assunto, né? Mas o quanto isso tem que ser cuidado, zelado, respeitado, honrado, né? Nós temos que fazer aqui um programa, né? Um programa aqui, 3 da tarde, mas nós temos que fazer um programa sobre o leito, né? Sim. Que altar é isso? Já tratamos aqui deste assunto, sobre este altar, que é um altar, né? Onde a vida brota, onde a vida é gerada, quais são os cuidados, quais são as dicas, né? Um casal que está começando, um casal que já tem boa vivência, né? A Maria dizia que não é alguma coisa que se torna, eu diria, como o centro depois de uma certa idade, bem é verdade, mesmo porque a própria natureza responde de uma outra forma, as energias elas vão se esvaindo, é claro, mas que é um elemento que tem que ser zelado, cuidado, respeitado, valorizado, né? O Dom Fulton Sheen hoje diz que a palavra amor, né? Sexo, amor se confunde, né? Há uma vulgaridade, fazer amor, há uma mistura, né? Que é bom que a gente nem toque no assunto, porque nós vamos cair em outras coisas, né? Em certas vulgaridades que deixam a palavra, que é tão sublime, tirando o seu valor. Mas o apaixonar-se, que é o cultivo, né? O como manter-se apaixonado dentro de uma relação, dentro da construção de uma família. Eu acho que o nosso programa de hoje deixa aí como exemplo, como ponto de reflexão, o como manter, né, a chama acesa, o como ser luz, o como ser esta lâmpada acesa cada dia, através da fala, exemplos concretos, reações, ações, meios, né, de diálogos, formas de solucionar problemas, de como enfrentar a própria existência, do como apresentar a vida familiar de um modo positivo para os filhos, né? O como vale a pena ter uma família, né? Nós cantamos a semana passada, né? O quanto a nossa família, né, é importante, o quanto ela tem que ser cultivada, zelada, guardada, respeitada. Paulinho quer uma palavrinha e a gente reza por você que telefonou, você que rezou conosco. Ouvindo o senhor falar, a Maria e o Reginaldo também falar, me veio a seguinte frase: a paixão a gente não explica, a gente vive. É isso aí. Acho que é isso, né?
É por aí. A você que telefonou e rezou conosco também nesta tarde, deu atenção ao nosso programa, divulgue, anuncie, fale para outras pessoas. Todos os domingos nós estamos aqui e agora vamos rezar por você, pelo seu matrimônio, se você é viúva, vamos rezar por você, pela sua casa, por suas preocupações, por aquilo que você tem colocado suas forças, suas energias, quem sabe até um problema que você tem que resolver amanhã. Nós vamos colocar agora nas mãos de Deus, rezando esta bela oração do Papa Francisco. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiante a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, desça sobre você, sua casa, seus familiares, seus empreendimentos. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de Julho, AM 1.600 kHz. Uma emissora católica da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil.